Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Depois de um hino desses, né, a gente não fica nem, não tem mais disposição para falar sobre qualquer coisa, né? Na verdade, foi uma música que eu escolhi, né? Que geralmente eu escolho algumas músicas de despedida. Essa é uma das mais sofridas, uma das mais. E Jefferson até colocou, tem uma letra que às vezes é menosprezada, mas é belíssima essa canção que fala sobre despedida. E a gente hoje realiza nossa última aula, talvez a gente não tenha mais algum encontro remoto, né? Mas é o momento de dar nossas despedidas. E as despedidas cheias de gratidão pelo esforço que eu sei que vocês têm empreendido num semestre totalmente maluco, que começa em outubro, entra pelas festividades de fim de ano, veraneio, e aqui a gente está concluindo esse semestre com resultados que eu reputo até bons para todas as circunstâncias que a gente presenciou, que a gente viveu, mas é uma despedida e eu tenho a esperança de despedida também de um tempo de incerteza, de insegurança, de medo, de pavor, de perdas, e a esperança de que a gente possa, a partir do próximo semestre, se reencontrar nos corredores, né? Vocês que foram privados de conviver no setor 1, e vocês vão, se Deus quiser, a partir do final de março, ter essa oportunidade de experimentar o que é, de fato, a universidade, né? Fugindo das telas, que nos serviu muito bem, que preencheu uma lacuna, que nos permitiu essa interação, mas nada como o calor humano, a proximidade física para nos aproximarmos e a gente ter um gostinho verdadeiramente do que é a universidade. Eu agradeço a vocês pela paciência, pelo empenho, né? Eu sei que não tem sido fácil para a maior parte de vocês, diante de todas as dificuldades que representam essas limitações, essas restrições, mas é preciso ter fé, porque com ela e com a esperança, né? A esperança, como diria Paulo Freire, de esperançar, não de esperar, né? A esperança de você se mover em direção àquilo que você quer conquistar, não apenas esperar o tempo passar ou as coisas acontecerem. É com essa esperança que a gente vai construir um futuro melhor, um Brasil melhor, uma cidade melhor. E um dos propósitos que eu busquei ao fazer a atividade com os logradouros públicos das suas cidades, né, é justamente fazer com que vocês percebam a pertença a essa cidade, a esse município, a esse estado, a esse país, né? Então, há tantas homenagens justas, algumas injustas, mas há homenagens diversas nos logradouros públicos e que, às vezes, são despercebidas aos nossos olhos, né? Então, essa tentativa foi feita justamente a partir desses vídeos. Os vídeos, eu ainda vou fazer a edição. Foi uma semana maluca, uma colega minha teve Covid a semana passada, teve que assumir a promotoria dela, ela retornou hoje, graças a Deus, recuperada. Então, de fato, não consegui fazer muita coisa nesse período. Mas, fim de semestre, assim, recomeçaram as audiências, então foi um período muito puxado. Mas ao longo dessa semana, que é uma edição que dá trabalho, vou fazer essa edição e vou disponibilizar num link lá no SIGA, certo? Você já deve ter percebido também que eu acabei de colocar as notas relativas às atividades. E aí vou logo explicar para vocês qual foi o critério de avaliação, né? Cada atividade valia 1 ponto. São 10 atividades, 10 pontos. Só que aqueles que tiveram ótimo ou excelente, né, eu considerei 1,5 ponto. Então, seria ótimo, excelente, 1,5 ponto, ok, 1 ponto, que é o normal, insuficiente, incompleto, seria meio ponto, e equivocada, 0,1. Quem deixou de responder
no tempo, né, como a gente estabeleceu, professor, mas eu respondi depois, não vai considerar, não, tem que considerar daquela forma como a gente tinha combinado. Aí tira 0 na atividade. Só que quem acumulou muito excelente, né, termina compensando algumas ausências, alguns trabalhos que não foram realizados e terminou tendo a nota máxima, certo? Vocês vão perceber isso aí. Observem a contagem, se tiver alguma dúvida, alguma queixa, vocês podem me dizer, certo? Diga aí, Augusto. Se voltarmos a ter aulas assim, professor, guarda esse critério aí que foi muito bom, viu? Certo. Eu só faço isso porque a gente só vai se encontrar em disciplina mesmo esse semestre. Esse é o último, né? Porque eu sou professor de introdução e história do direito, vocês se livram de mim de forma definitiva. Eita! É isso. Por isso a despedida, né? A despedida também de mim, como professor. E aí a gente, não vou nem falar mais nada, porque aí começa o choro e tal. Mas, bom, hoje, pessoal, é uma aula um pouco festiva, né? Exatamente, Newton, a gente vai se encontrar nos corredores dos tribunais, né? Ou nas audiências virtuais também, né? E aí, hoje é uma aula festiva, porque a gente vai apenas fazer o fecho das nossas discussões, né? A gente já está falando do direito da República Brasileira. E exatamente, Jeff, às vezes lados opostos, que é ótimo, né? Eu tenho vários ex-alunos que me dão trabalho lá hoje eles assumem posições, por exemplo, na defensoria. E aí, rapaz, você já está me dando trabalho, né? Mas é excelente, assim, para mim é motivo de muito orgulho ver como vocês assumindo as posições, assumindo seus sonhos e concretizando seus sonhos. E assim, eu vejo um pouco da realização minha como professor quando vejo essa realização de vocês como profissionais, né? Então, nos encontraremos. Eu me encontrei um dia desse numa peça aqui no circo do Bisteca Bochechinha com um ex-aluno. Aí, professor, ele estava de máscara, eu não reconheci direito, né? E assim, vou pagar muito mico em relação a isso, porque frequentemente a gente vai se encontrar, né? Cada vez mais frequentemente, eu espero. E aí vocês vão dizer, professor, você não está lembrado de mim, não, né? Isso não. Mas, enfim, eu vejo só. Alguns botam algumas fotos, outros botam algumas outras coisas totalmente incompreensíveis. Então, sim, não tem como eu identificá-los todos, né? Mas a gente vai, vocês têm paciência e vão se apresentando que a gente conversa, né? Falar sobre o que a gente viveu nesse período, certo? Na aula passada, pessoal, a gente concluiu justamente com as nossas reflexões sobre o período da ditadura Vargas, né? A era Vargas, que iniciou verdadeiramente com a Revolução de 30, né? E perdurou até 45. Então, Vargas, experimentando momentos diversos nesse seu governo, vai se colocar à frente do governo brasileiro por praticamente 15 anos. Né? E aí, eu selecionei para vocês um texto de Oliveira Viana, não sei se vocês leram, né? E que Oliveira Viana, que era um político e, e cronista da época, né, cientista político da época, ele, ele escreveu esse livro aqui, que é Instituições Políticas Brasileiras, né, tem publicado na Livraria do Senado, inclusive vocês devem encontrar acho que até gratuitamente, muitos desses livros da editora do Senado são gratuitos, os livros em versão digital, né? Então, eu recomendo, porque existem muitas preciosidades históricas. E qual é o sentido de a gente ver um livro
tão antigo, né? Esse livro publicado lá em meados do século passado, né? A gente perceber como algo que parecia natural na época, hoje já causa um pouco um alvoroço. E isso é natural. Da mesma maneira como na época poderia causar prurido na sociedade alguns valores ou algumas práticas que hoje são mais corriqueiras, né? E aí eu queria ver de vocês o que é que vocês acharam do texto, quem leu efetivamente, e para a gente refletir sobre o seu conteúdo. Digam aí. Alguém leu? Eu não tinha reparado, professor, vou ser sincero. Não tinha reparado o texto. Ok. Que eu tinha passado em algumas aulas anteriores, né? Ninguém viu. Certo. Eu vou trazer aqui para vocês alguns destaques que eu achei interessante no texto. Primeiro, o capítulo 10, ele fala sobre a organização da democracia e o problema do sufrágio, né? O problema do sufrágio. O sufrágio, o direito de exercício do voto, né? A gente já destacou em aulas anteriores, que é um problema inerente à democracia. Vejam que com a Lei Saraiva, lá ainda do século XIX, houve uma redução no contingente eleitoral, de forma que, se a gente tinha 1 milhão de eleitores até a década de 70, do século XIX, a gente passou para 100 mil. Então, foi reduzido em 90% o colégio eleitoral nos primórdios da República, certo? E isso representa um problema, uma crise na legitimidade da eleição, não é verdade? A gente viu que durante o Império o voto era censitário, ou seja, já só votava quem tinha uma renda, e isso foi deixado de lado no período republicano, mas a gente tem que considerar que com todos os entraves ao exercício do voto, se ocasionou justamente a falta de legitimidade, a falta de participação popular nos pleitos eleitorais. O que Oliveira Viana, nesse texto, combate é justamente a ideia do sufrágio universal. É como se ele ainda se apegasse a dizer, olha, todo mundo votar não é bem assim, né? Não é legal, porque vai votar o povo analfabeto? Vai votar o povo que não tem formação política? Né? Durante algum tempo, a pergunta era, vão votar as mulheres? Né? Então, vejam que ele expressa de uma maneira muito transparente a sua crítica ao sufrágio universal. Aqui na página 481, ele diz assim: não é que esta universalização do sufrágio seja em si mesma condenável. Ao contrário, das técnicas da democracia, é uma das mais seguras e eficientes. Aí ele faz a ressalva, desde que seja aplicada e manejada por cidadãos capazes deste regime. Então, ele já vincula o direito do voto a pessoas capazes, né? Então, o que seria essa capacidade? Aí ele vai explicar mais adiante. A capacidade, segundo Oliveira Viana, não tem a ver necessariamente com a alfabetização, certo? E ele faz um paralelo, né, muito próximo com o regime inglês, que ele considera o mais adequado. Na página 483, ele diz assim: esse inconveniente do sufrágio universal não resulta do fato de ser analfabeta em sua maioria a nossa população. O analfabetismo tem muito pouco que ver com a capacidade política de um povo. O citizen inglês, mesmo analfabeto, possui um senso político
e uma capacidade democrática que muitos homens da elite de outros povos civilizados não possuem. Não era questão apenas de, de alfabetização, segundo Oliveira Viana. E o que seria isso? Né? Ele vai dizer que o homem, o cidadão ideal para exercer o voto, para exercer o sufrágio, é o cidadão sindicalizado. A partir do sindicato, existe, de fato, uma formação política do cidadão. E ele vai falar isso na página 487, dizendo assim: só agora, com a organização sindical das classes, é que as nossas populações urbanas, e só urbanas, estão começando a praticar numa autêntica escola de democracia direta, que é o sindicato de classe. Por isso é que ele só concederia o direito de sufrágio ao cidadão sindicalizado. Certo? Então, vejam que essa ideia ela foi agregada, inclusive, às constituições da década de 30, tanto a Constituição de 34 como a de 37, em que se preconizava um corporativismo, uma participação classista, inclusive no parlamento, como a gente viu, né? Então existiam representantes do parlamento de determinados nichos profissionais, isso era muito típico da época, né? Então, uma industrialização recém-desenvolvida aqui no nosso país, e também a ideia de que os trabalhadores devem unir esforços para proteger os seus interesses, as suas reivindicações. Outra questão interessante, pessoal, para a gente perceber: a atualidade das críticas de Oliveira Viana. Por mais que haja essas ressalvas, né, defender uma capacidade eleitoral ativa, vamos dizer assim, vinculada a uma capacidade política, capacidade de escolha, de alguma forma, é uma elitização do sufrágio, né? Mas há outras críticas que ele faz que contaminam até hoje o nosso sistema eleitoral. Vejam só. Na página 482, ele diz assim: pelo que nos ensina a nossa tradição histórica, fomos sempre governados, na colônia e no império, oligarquicamente. Governo das oligarquias. Será que a gente não tem mais hoje aqui no nosso país, no nosso estado, no nosso município? Né? Então, vez por outra surge essa ideia, né? Você faz parte de uma oligarquia, você você compõe junto com as forças tradicionais políticas do nosso estado. A gente sabe bem que forças são essas. Algumas das forças que são mais antigas, outras vêm se formando mais contemporaneamente, né? Mas o problema das oligarquias está sempre presente. E é um problema que vai acompanhar a nossa história republicana, certo? Outro problema que ele aponta é o abstencionismo eleitoral. A gente diz: não, professor, mas o voto não é universal? Está lá na Constituição que o voto é universal? E as pessoas não são obrigadas a votar? É verdade. Mas na última eleição presidencial, a gente teve mais votos nulos, brancos e ausência, e ausências dos eleitores, do que teve o candidato que terminou sendo eleito presidente. Ou seja, esse contingente poderia ter mudado os rumos da eleição, certo? Então, o abstencionismo eleitoral ainda é uma realidade, por mais que a gente conviva com o voto obrigatório aqui no nosso país, certo? Outro fator interessante, lá na página 484, ele começa assim: o sufrágio universal é o sufrágio igual, e o sufrágio igual é anticientífico quando aplicado sistematicamente ao nosso povo. E o que é que ele vai sugerir? Olha só. Ele diz que o presidente da República deveria ser escolhido por um corpo eleitoral próprio, privativo, selecionado de conformidade com certos critérios de competência e responsabilidade.
Aí, deputado federal, nem tanto, nem tão rigoroso. Deputado estadual, menos ainda. Vereador, menos ainda. É como se houvesse categorias de cidadão que pudessem escolher determinados cargos, né, determinados representantes, a partir dessa sua capacidade, certo? Isso é bem temerário, na verdade, mas era uma ideia que ele via como factível ou como a mais adequada para evitar o voto irresponsável. Então, até hoje, a gente não se depara com essas situações. Quem elege porque o candidato, a candidata é bonita, ou porque o candidato, a candidata é engraçado ou engraçada, né? Ou porque não voto de protesto. Né? Então, a gente convive com isso e a gente convive, inclusive, com as consequências dessas irresponsabilidades. Mas isso faz parte da democracia. Né? A má escolha faz parte da democracia. Pelo menos a gente pode escolher. Outra questão que a gente observa aqui é uma crítica aberta aos partidos políticos. Na página 488, lá no finalzinho do texto, ele vai dizer o seguinte: porque é homem de partido, é homem de clã eleitoral? Responde, porque em nosso país, os partidos políticos não são ainda associações de fins coletivos, e sim de fins egoísticos. E continua. Isso porque foram sempre agrupamentos constituídos para a satisfação de ambições pessoais e não para a realização de interesses coletivos e públicos. Vamos lá. Será que hoje o partido político no Brasil é muito diferente dessa realidade? Aqui no estado, por exemplo, nos municípios, a gente vê o partido X é de fulano, ou o partido Y é de Beltrano, não é verdade? É como se o partido servisse a fulano ou a Beltrano, e não aos interesses ideológicos, partidários que estão previstos lá na sua convenção. Né? Então, vejam o que acontece, por exemplo, com o nosso presidente. Foi eleito por um partido que não era o partido dele tradicional, porque ele já passou por diversos outros partidos, foi eleito por aquele partido, logo depois se desfiliou desse partido, né, e ficou sem partido durante quase todo o mandato. Só foi se filiar agora porque tem interesse na reeleição. E foi buscando partidos, né? Quem dava melhor oferta, tentou criar um partido novo, que ele, em vários momentos, disse que é o meu partido, eu queria um partido para mim, né? Para eu controlar. E isso bem demonstra a desnaturação de um verdadeiro partido político. O partido político é um partido que engloba ou que congrega pessoas com pensamentos políticos, ideológicos semelhantes em torno de um programa, e isso falta muito nos partidos de hoje, né? Programas. Eu fiz uma tarefa no curso de especialização sobre políticas criminais e peguei 6 programas de governo de candidatos da eleição de 2018 em relação à política criminal. Alguns são excessivamente completos, outros são excessivamente rasteiros, rasos. É tipo uma apresentação de PowerPoint, né? Então, assim, isso é o programa, isso não tem verdadeiramente nada. Por quê? Porque as pessoas não têm um projeto de governo, verdadeiramente, né? Infelizmente, as críticas de Oliveira Viana são ainda presentes e aplicáveis à nossa realidade política atual. Certo? Algum comentário? Alguma questão? Pois é, ué. Professor, eu tenho uma impressão assim que eu fico vendo, vivi muito pouco, um pouco mais de 3 décadas, mas a impressão que tenho é que, por mais que a sociedade esteja adquirindo novas tecnologias, novos costumes, etc., o ser humano não deixa de pensar da mesma forma. Então, todo mundo vem pensando. Então, qualquer mudança que a gente almeja, parece que é anacrônico. A gente não consegue ver isso acontecer na política.
Por mais que a gente discuta, debata, a mídia mostra vários pontos importantes, mas sempre na hora da decisão, do voto, da política, de fazer a política, é sempre aquela velha coisa. O que é que eu vou ganhar? Por que eu vou votar nesse? O que é que ele vai dar para mim? Ele é bonito, ele não é? Sempre, sempre. E os políticos sabem disso, os marqueteiros sabem disso, que a psicologia humana ela não vai mudar tão cedo. E é sempre as mesmas fraquezas que são exploradas, né? Literalmente exploradas. Então, eu vejo que é um sistema que só faz explorar o cidadão de várias maneiras, porque a gente fica num ciclo vicioso. Pode trocar nome aí, é a mesma coisa. É verdade, Milton. Agora, sabe o que é que mudou? Mudou a abrangência dessa estratégia. Que agora, com as redes sociais, a gente percebeu isso nas últimas eleições, né? A amplitude que se deu a essas estratégias, vamos dizer assim, de alcova, ela é uma coisa inimaginada, né? Então, os disparos de fake news, os disparos até de ações criminosas mesmo, né? A coleta de dados e a propagação de notícias para desestabilizar um candidato adversário ou para fazer uma congregação de pensamentos em torno de um determinado candidato, isso a gente viu como é pernicioso e como pode ter efeitos deletérios para a democracia, né? Por isso que na eleição desse ano há um esforço, que eu não sei se vai se concretizar, mas, enfim, existe um esforço para conter o impacto que teve a utilização das redes sociais, da comunicação em massa, que era até então impassível de qualquer controle, na escolha sadia, né, na escolha livre dos nossos representantes nessa eleição de 2022, né? Mas, sem dúvida, as coisas se repetem, as estratégias são conhecidas, né? E terminam fazendo com que, de fato, as eleições repitam muitos equívocos que são encontrados lá no passado. Existe um livro de Vitor Nunes Leal, Coronelismo e Chá de Voto, salvo engano, que ele fala de várias características do coronelismo e, por exemplo, filhotismo, mandonismo. Então, são práticas que ainda existem no século XXI. Então, infelizmente, a gente se depara com essa situação. Pois não, Jefferson? Hoje, professor, saiu uma porção de memes dizendo que o Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial, né? Quando ele foi para a Rússia e tal, por esse problema. Aí os grupos bolsonaristas começaram a reclamar ou a tirar sarro da imprensa, quando a imprensa desmentiu isso, né? Porque era uma coisa tão inverídica, tão difícil de acreditar, que não precisava desmentir. Mas não, na eleição passada acreditaram em mamadeira de piroca. Pois é. Eu sempre digo, olha, esse exemplo aí é de quem realmente não tem o menor conhecimento de direito administrativo, né? Porque, assim, como é que vai... Você imagine um edital que fosse licitar mamadeira de piroca, assim, as características que iam ter lá nas cláusulas, meu Deus, é um negócio, enfim. Mas houve quem acreditasse, né? E como até hoje há quem acredita em coisas tão absurdas quanto, né? A questão do chip da vacina, que a vacina pode transformar a gente em outro animal, essas coisas. Oi, não, Augusto? O senhor permite que eu fale algumas besteiras aqui ainda, professor? Hoje é dia de a gente desabafar, falar livremente. Como o senhor sabe, né, sou pernambucano, né? E aí tava falando que ia falar sobre a questão da sociedade da cana-de-açúcar, né? Só tava falando das oligarquias, né? Bom, eu tava com medo de falar porque é gravado, mas se os colegas estão falando aí de Bolsonaro, então... Mas aqui a gente está exercendo o debate acadêmico. Acadêmico, exatamente.
Pois bem, lá em Pernambuco, né, tem Eduardo Campos que contribuiu muito, né? Ele contribuiu muito com a ideia da distribuição geoeconômica, né, espacial, tirou o que era concentrado lá na região metropolitana, sobretudo ali em Recife, e saiu colocando o polo de distribuição econômico, né, para mais distante, inclusive Petrolina, é um polo que é o finalzinho de Pernambuco, é um polo lá de importação de algumas frutas lá importantes, né? Caruaru com um comércio, Toritama com jeans, e dessa forma o dinheiro começou a circular em Pernambuco, tal, ele tem tem grandes virtudes, né? Assim, o projeto dele foi muito bom, era um grande governador. Mas a família de oligárquica, né? Então, no período agora da pandemia, eu não posso afirmar, não estou querendo imputar isso, né? Mas informações de pernambucanos e que trabalham no hospital lá, tipo Hospital da Restauração, que é um hospital importante, assim, para situações de graves, né? De risco, vão todo mundo para lá. A família dele, ele já não está vivo, né? A família dele entrava no hospital sem máscara, sem nenhum tipo de tratamento e tratando os funcionários tal, como se deles fossem, né? Como se deles fossem. Então tem esses probleminhas lá. O controle patrimonial de algumas coisas, como alimentação, que é levada para o presídio. Eu não vou entrar em mais detalhes para não depois aqui, mesmo sendo acadêmico, é complicado. Mas eu queria falar da sociedade da cana-de-açúcar, né? Que tá aí, a gente pode não ver, mas essas famílias, esses senhores aí ainda permanecem dominando, acredito que no Brasil todo. Sem dúvida, Augusto, sem dúvida. Isso a que eu me referi quando falei de mandonismo, né? Tudo que é público é tido como seu, né? O meu governo, as minhas escolas, o meu hospital, né? O hospital que eu fiz, né? Então, esse pessoalismo que é vedado, inclusive, pela própria Constituição, é altamente prejudicial, porque ele vincula ações governamentais que são que são custeadas pelo erário, né, pelo dinheiro público, com, com proveitos particulares, né? Outra coisa é uma técnica patrimonialista e patriarcalista deles ainda. O irmão de Eduardo Campos, ele, tempos atrás, concorreu às eleições de Olinda. Aí eu morava em Olinda, né? Que fui morar em Recife. Fui convidado para participar, estava de uma certa forma tentando ajudar na campanha, né? E eu conheço um pouquinho porque eu fui assessor parlamentar em Recife, em Pernambuco, né? Mas aí antes disso, aí nesse interim, estava esse irmão dele, e eles contrataram ele contratou, né, uma equipe tipo cerimonial. Mas o interessante é a ação, sabe? A menina aí enxugava o rosto dele, só faltava abanar assim dos outros lados. Aquelas imagens que você vê, né, a dona do engenho lá, da Ser Maria, sentada no carro, e o pessoal abanando com vinho. Pronto, é a mesma coisa, só que numa perspectiva mais trabalhista, né? Mas é bem interessante que ocorre isso, a gente não percebe, assim. É verdade, é verdade. A gente ainda convive com isso, né? E assim, fora as bajulações simbólicas, né, que existem em torno do poder. Eu queria retomar aqui para vocês, apenas para a gente concluir essa nossa viagem à Era Vargas, com aquele aqui que eu mostrei para vocês, né? A gente começou o início da República com a Constituição, Código Penal, depois Código Civil, Constituição 34, com todas as suas características que a gente viu aqui, chamada Constituição de Weimar, depois a Constituição 37, a chamada polaca, né? Que aí sim vai instaurar um modelo de grande controle por parte de Vargas. Depois a gente verificou que vários códigos surgiram
nesse período final da era Vargas, nesse período final que eu digo nessa época, né? Porque depois Vargas vai retornar ao poder. E há um ambiente de codificação, de favorável a essas codificações. Então, a gente vai ver aparecer o Código de Processo Civil de 39, o Código Penal, que até hoje está em vigor, em alguma medida, o Código de Processo Penal também, da mesma forma, e o Código Eleitoral de 45, depois vai ser revogado por um código posterior, certo? E aí, pessoal, eu queria destacar para vocês a Constituição de 1946. Ao lado da Constituição de 34 e, obviamente, da de 88, elas são tidas como as constituições com maior destaque democrático. Vejam, essa Constituição de 46, ela vai aparecer num pós-guerra, num pós-regime ditatorial, por que não dizer, por parte de Getúlio Vargas, né? E vai incorporar preocupações com direitos sociais que obviamente, não foram a tônica da Constituição anterior, a Constituição de 1937. Então, a gente vai ter aí a construção de um verdadeiro estado do bem-estar social, com preocupações de integração regional no país, porque até então se observava um centro econômico bem desenvolvido e a pobreza agraçando todo o resto do país, né? E essa Constituição vai demonstrar essa preocupação. A Constituição de 88 vai reproduzir essa preocupação também, para que o Brasil se desenvolvesse de forma total, né, em todas as suas regiões. E a gente vai ter em 1946, na Constituição de 46, também um capítulo exclusivo do Ministério Público, certo? Então a gente vê o Ministério Público começando a constituir preocupação do Constituinte. Da mesma maneira como na Constituição de 38, que a gente vai ter um capítulo o mais extenso de todas as nossas experiências constitucionais, a gente vai ter elevada a preocupação constitucional também a advocacia pública, a própria advocacia privada, certo? Porque como função essencial à justiça, como função importante para o exercício jurisdicional, certo? E aí, pessoal, a gente chega nesse quadro. A gente desenvolveu aí esses slides em torno desse quadro. Esse quadro é belíssimo, né? Eu já falei para vocês que foi estampado numa nota de 200 cruzeiros, salvo engano, e num bloco filatélico, né? De um selo, um bloco de selo que tinha também estampado esse quadro de Pedro Bruno, que se chama A Pátria. O que é que vocês podem perceber aí, pessoal, dessa figura? Rapaz, me lembra um quadro norte-americano, né? Parece um pouco, né, da construção, da confecção da bandeira norte-americana. Mas vejam como tem algumas simbologias aí, né? Vejam que a gente vê retratadas mulheres. É como se elas assumissem a posição de mães da pátria, né? Elas trabalham cosendo o tecido da pátria que está sendo construída. E a única pessoa que olha para o observador é a criança. Então, é como se ela segurasse a bandeira do Brasil, não para fazer as coreografias, né, das movimentações, daquelas movimentações político-eleitorais, mas dizendo, olha, essa pátria é minha, eu acolho e ela me acolhe, e ela demonstra um olhar sereno, né, um olhar firme. E deitada no chão existe uma outra criança, essa ela, assim, praticamente recém-nascida, né, então poucos meses, que não consegue engatinhar ainda, segurando uma estrela que vai fazer a composição dessa bandeira, né?
Do outro lado, temos uma mulher amamentando a criança. E se vocês observarem, o brilho desse primeiro plano da tela contrasta com a penumbra do seu fundo, né? E no fundo, ao contrário do que a gente vê no primeiro plano, de a juventude representada na criança que está sendo amamentada, a criança que está no chão brincando com a estrela, ou mesmo a criança que segura a bandeira, né? Nós temos pessoas velhas. Então, na penumbra de um lado, nós temos uma mulher idosa e do outro lado, um homem idoso, segurando alguma coisa. E lá nos quadros, não sei se vocês percebem, na parede, nós temos também quadros representativos simbólicos da República. O primeiro que a gente vê é justamente o quadro de Deodoro da Fonseca, né? Do lado dele, não sei se vocês identificam o quadro qual é. Conseguem? É um quadro que retrata o enforcamento de Tiradentes. Ele visto como o verdadeiro mártir da independência, né? Então, a república que se constrói hoje, o seu ideal, o seu sonho já foi costurado, já foi construído lá, já foi pensado por Tiradentes. Porque, obviamente, quando Joaquim José da Silva Xavier e seus companheiros pretendiam lutar pela independência do país, eles não viam como caminho natural a monarquia, como terminou acontecendo, e sim o modelo republicano. E aí aqui no quadro menorzinho a gente tem também uma pintura de Benjamin Constant, né, que influenciou essa formatação inicial republicana brasileira, certo? Sobre a mesa, onde está o quadro de Benjamin Constant, inclusive, tem uma santa, tem Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Aparecida, provavelmente. Não sei se é ela mesma, mas é uma representação da mãe de Jesus, né? E vejam que toda esse contraste mostra o país que fica para trás e o país que está se formando agora, né? É um quadro belíssimo, assim, que vale a pena a gente analisar, certo? Algo mais vocês perceberam, assim, que merece registro, pessoal? Esse Benjamin Constant é o militar, né? Não é o filósofo francês, não. Né? Isso. Põe não, Vitor. Uma coisa que eu também acho interessante nesse quadro é uma percepção um pouco, como é que eu digo, histórica do Brasil, no sentido do Brasil sempre ser um país do futuro, né? O Brasil ser um eterno país do futuro. E é engraçado ser justamente uma criança assim, que olha direto para o observador, porque é como se dissesse também, aquele país ele está num permanente estado de futuro, sabe? É uma criança, você observa ali e qualquer momento que você olhar o quadro, é como se o Brasil ele ainda estivesse nessa fase infante, né? É como se muitas vezes o Brasil, quando estivesse alcançando a fase adulta, regredisse e voltasse a uma fase infante de novo, de novamente o país do futuro, porque assim, a gente olha na história a imensidão de vezes que o Brasil foi considerado um país promissor, né? O país do futuro, né? O futuro que nunca chega. Exato. Hoje a gente está vivenciando um pouco o país do passado, né? Da cultura das coisas que já se foram, né? E assim... O saudosismo da ditadura militar, o saudosismo de outras eras, das coisas, o saudosismo da época em que a gente era contra a vacina, essas coisas. E até um saudosismo, como é que eu digo, um saudosismo do presente, sabe? Por exemplo, já vi visões dizendo a pandemia era a chance do Brasil mostrar ao mundo que é um SUS de verdade, né? Do que é um SUS realmente bem aplicado. Então, assim, é uma perspectiva muito... uma interpretação que eu tive um pouco, né? Já que o Brasil ele sempre é taxado como esse país infante, né? E não só na área da história, do direito, né? Acho que em várias áreas, por exemplo, na música, né? Quanto tempo o Brasil, no período da Bossa Nova, foi considerado como o centro, né? Como vai ser o futuro polo musical. E, né, com a decadência,
tal, com o período da ditadura, realmente não aconteceu. Então, assim, uma perspectiva muito particular que eu tenho, que também, para mim, faz um pouco de sentido, nesse sentido, do histórico do Brasil como um país que ele sempre é visto como aquele futuro que nunca vai chegar. É. Mas vamos acreditar que a gente está construindo esse futuro. E é sobre o futuro que a gente vai conversar hoje, inclusive. Deixa eu só fazer um desfecho em relação a essa temática, né? Esse quadro especificamente. Nelson chamou a atenção. É o Benjamin Constant militar, exato, Nelson. Benjamin Constant, ele era adepto do positivismo de Auguste Comte, que terminou fazendo estampar um dos seus lemas na nossa bandeira, né? Que o nosso presidente, o ex-presidente Temer, adotou como lema do seu governo, né? Ordem e progresso. É um lema positivista, e mostra que, de fato, as nossas raízes republicanas, elas vão beber exatamente nessa fonte do positivismo filosófico, né? Então, sim, sim. Não, é só para completar, é porque, na verdade, eu fiz o meu trabalho do Benjamin Constant, mas não desse Benjamin Constant. Sim. Eu aproveitei ele, porque ele sempre aparece em várias ruas, e eu fiz do filósofo e pensador que inventou o poder moderador. Inventou não, né? Propôs na França isso daí, ele foi implementado no Portugal do Brasil, na verdade, Sim. né? Imperiais. Daí eu só estava colocando isso daí. E sobre esse daí, eu acho, inclusive, que o que ele fez pelo Brasil foi grandioso, né? Porque o positivismo, o Vargas também era positivista, né? Isso daí pendurou durante um tempo, claro. Tinha todo o modelo da antiga República, né? E eu acho que, né, o Tiradentes, né, eu posso estar errado, mas na minha interpretação, o Tiradentes ele está representando a velha República que utilizou, né, da Inconfidência para criar um vínculo com o movimento republicano, que na verdade na época a Inconfidência não teve tanta repercussão assim, né? Então era só esse comentário que eu gostaria de fazer. Perfeito, Nelson. E, inclusive, a gente, por mais que a gente faça a ligação de Tiradentes com o modelo republicano, né, alguns problemas ele não conseguia dar resposta satisfatória. Por exemplo, a questão da escravidão, né? Até porque muitos dos seus companheiros eram senhores de escravos. Então, assim, a sua época, talvez, ou até a própria constituição a composição da Inconfidência Mineira tenha impedido avanços ainda mais alvissareiros, né, por parte desses insurgentes, certo? E aí, pessoal, eu falando agora para vocês sobre o futuro, né? Durante toda essa nossa jornada na disciplina, a gente tem um olhar para o passado. Claro, muitas das coisas que nós estamos vivendo são reflexos do passado ou já foram vividas no passado. E essas lições, e talvez essa seja a grande importância da reflexão histórica, da análise histórica, é ver como as pessoas, como as civilizações, como as sociedades, culturas se depararam com problemas que hoje são vivenciados por nós e como é que eles resolveram ou como eles enfrentaram esse... Jefferson está colocando aqui que o RN também tem um marco da República. E a gente vai ver no vídeo, justamente, que eu vou disponibilizar aqui no Cigarro, certo? Quando eu fizer o apanhado geral. Mas o que eu estava dizendo é que a história nos permite ver como os povos enfrentaram os seus problemas, inclusive que podem ser atuais, né? E para nos orientar a assumir posições diversas ou as mesmas posições. Por exemplo, quando o Chile mudou seu regime previdenciário, isso teve um impacto econômico e social naquele país. Esse impacto
é positivo ou negativo? Ou a gente deseja que esse impacto também seja sentido aqui no país, aqui no Brasil? Então, são essas respostas que a gente busca a partir dessas análises. E falando nisso, é que eu disponibilizei para vocês alguns textos que podem nos permitir enxergar o nosso futuro, né? Ou o futuro do direito. Eu começo com esse livrinho aqui, né? Um texto que eu tirei do livro de Luiz Carlos de Azevedo, que fala sobre o jurista do terceiro milênio. O que vocês leram o texto? Assim, tem alguma coisa para apontar sobre as características do jurista? O que é que o mundo espera de vocês como juristas? Que características vocês têm que ostentar? O que é que vocês acham? Que competências, que habilidades? Ou bastam as habilidades, ou basta a técnica? Oi, Vitor. Eu vou iniciar a discussão, né, já que ninguém quer falar, mas, assim, essa é uma pergunta interessante, né, que a gente se depara quase todo começo de disciplina no curso, né, se, o que é preciso para o operador do direito, para o jurista, para aquele que vai exercer mesmo essa atividade hoje. E, assim, eu sempre tive essa visão de que não, a mera técnica ela não é suficiente, né, por mais que ela seja parte importantíssima do processo de andamento do nosso trabalho, ela não é o todo, né? Você ser uma pessoa técnica sem capacidade de articular, de fazer multidisciplinas, de pensar também no passado e no futuro de uma forma eficaz, a sua técnica não vai servir de nada. Então, né, cara, eu esqueci o brocado, um ditadozinho que tinha de que só quem direito sabe. Quem só direito sabe, nada de direito sabe. Nada de direito sabe, exatamente. Então eu levo isso meio que como um mantra, assim, né? De que, poxa, eu não estou estudando só o direito, né? O direito ele vai ter ele vai refletir na vida das outras pessoas. Ele vai refletir na vida de quem eu estou trabalhando em prol ali. E qualquer área, absolutamente qualquer área que a gente pensar, tudo que a gente faz vai ter influência direta na vida das outras pessoas. Então, ter isso, ter a noção, né, aproveitando o da própria disciplina, ter a noção histórica do papel que a gente tem no direito, de como ele se formou, de como ele está hoje presente na nossa vida, é extremamente importante. Saber fazer uma ligação também entre outras áreas da vida, porque o direito ele não é solto, né? Ele é um produto da sociedade, e da sociedade ele vai retribuir, né? Então, eu sempre achei isso muito importante. A técnica ela é primordial, claro, mas eu acho tão primordial quanto ter essa noção de mundo, ter a noção do contexto que você está inserido. E eu acho que, né, transportando novamente para a disciplina, né, acho que a gente, né, acompanhou ao longo desses encontros a forma que está inserida. Então, assim, por exemplo, algo interessante é a questão do common law do direito norte-americano, que mostrou a aplicação lá do juiz Frank Capra. Então, uma forma que ele está inserido naquela sociedade. Então, eu acho que realmente é muito importante para a gente não só trabalhar com a técnica, mas sim saber o contexto que a gente está inserido, em que situação estamos e como o direito ele evoluiu até chegar ao ponto que estamos hoje. Perfeito, Vitor. E o autor fala que é preciso possuir a necessária competência, né, competência técnica e a... Deixa eu ver qual é. A competência técnica a que ele se refere, mas não basta o simples conhecimento do direito em si por si. É preciso que a lei, desde a elaboração até a aplicação, venha carregada das tintas de cautela, venha provida daquela prudência a que Aristóteles um dia se referiu. E depois ele vai falar também a segunda qualidade, idoneidade nos propósitos, probidade e discrição de conduta. Quando a gente observa a escolha pelo curso,
pelo menos era assim há algum tempo, né? O que é que a gente observava muitas vezes dos alunos? Chegava aqui e disse, não, eu quero fazer direito porque tem muita possibilidade de concurso, ganha muito dinheiro, né? São carreiras de Estado que são bem remuneradas. E aí, muita gente é atraída, pessoal, para o direito, infelizmente, apenas pelo dinheiro, né? E qual o problema disso? O dinheiro, ele pinga na sua conta ali uma vez por mês. Se você for atraído apenas por isso, você só vai ter satisfação uma vez por mês, né, no seu trabalho. Mas quando você é chamado para as mais diversas profissões jurídicas por vocação, você tem satisfação todos os dias. Claro, nós temos problemas, nós temos dificuldades, contratempos, frustrações, mas quando você abraça o que realmente ama, a satisfação aparece, se revela muito mais natural nas suas vidas. Então, uma primeira advertência que eu faço a vocês, ainda parece muito longe, né, de vocês optarem pelas suas carreiras, pelos seus caminhos, mas já comecem a refletir o caminho que vocês acham que vão permitir a sua realização profissional, a sua felicidade, porque isso é determinante no bom desempenho das suas funções. Eu vejo alguns profissionais frustrados e que veem o emprego como um fardo, e isso é muito doloroso, né? Eu me lembro que quando se começou a debater novamente, depois de tantas vezes, né, a questão da previdência, eu conversando com um colega meu, o colega aí assim, o povo falando, meu Deus, quando é que a gente vai se aposentar e tudo? Aí ele perguntou: e por que é que vocês querem se aposentar? Vocês não estão gostando do que fazem, não? Isso já causou, né, um desconforto, porque de fato tem tanta. A gente, claro, almeja se aposentar um dia, né? Até porque com a idade, as nossas necessidades vão se modificando, certo? Então, eu preciso de mais repouso, eu não posso ter tanto contratempo, em um nível de estresse, de exigência que geralmente se tem no auge da sua carreira, né? Então, o homem idoso, ele carece de um respeito, de uma proteção em relação a isso, de um repouso, né? Mas é preciso que, durante a nossa fase, durante a nossa trajetória profissional, a gente tenha satisfação em exercer nossa função, em nossas missões, quaisquer que sejam elas, certo? Então, quando vocês forem optar, vão surgir muitos concursos, vão surgir muitas oportunidades. Às vezes a gente, por necessidade, tem que se apegar ao primeiro que aparecer, mas nunca desistam dos seus sonhos, porque ao que mais aflige quem está se deparando com a vida no âmbito do direito, né, dos profissionais de direito, é ver um profissional frustrado que a gente percebe que não está fazendo aquilo por amor, né, ou por zelo, ou por probidade. E essa é uma das razões porque muitas vezes a gente detecta falhas no sistema de justiça, certo? Bom, eu também trouxe para vocês um outro texto que fala sobre o direito penal do inimigo. Um texto que vocês, não sei se vocês leram. Alguém leu? Que é o direito penal que muita gente fala, né? Ninguém? Alguém leu algum texto? Fim de semestre, né? Mais complicado. Não vimos o texto, na realidade, né, professor? A gente
Eu confesso que eu não vi também não, professor. Deixa eu ver se tem aqui ou foi um erro meu. Tem sim, tá lá. Tava observando agora, mas agora já era. Tá certo. Mas leremos, né? Ainda bem que isso grava a aula e tal. Aí fica disponível, a gente vai ler, professor. Pronto, pois Pega aí então, os distribuidores da universidade aí. pois então eu vou convidá-los a fazer isso nas férias, né? Já que vocês estão de férias. E aí, pessoal, Professor, em fica mais. defesa da turma, até hoje, a gente tinha uma pancada de trabalho para entregar e muita coisa para ler. Eu acho que eles acabaram priorizando também. Ariane, eu acho que eu até compreendo mesmo. Essa semana tem sido complicada para todo mundo, né? Inclusive, eu tive que recusar várias participações em bancas de TCC, né? Que o povo deixa tudo para última hora. Eu tenho até uma orientanda que vai defender ainda na próxima semana. O prazo fatal, assim, para defender, para defesa. Vou fazer o seguinte, pessoal, como vocês não leram, fica um pouco prejudicada a nossa discussão. Então, eu vou deixar um vídeo para vocês das discussões que eu tive com o pessoal do semestre passado, certo? E aí vai contar como uma atividade assíncrona. Quem também quiser, tiver interesse, tiver tempo de ler esses textos. O que eu queria conversar com vocês agora é a respeito do fechamento, né? Eu vou colocar as notas da terceira unidade, que são os trabalhos, os vídeos que eu recebi, né? Eu acho que eu respondi a todos que me mandaram até o dia 8. Quem me mandou fora do prazo, eu vou considerar também. Claro que com algum decréscimo na nota, em razão do não cumprimento desse requisito, certo? Não se preocupe, quem mandou a partir do dia 9, por exemplo, vai ser considerado seu trabalho e vai compor, inclusive, o vídeo final da turma. E aí, eu quero fazer isso até o início da próxima semana, vou deixar no Cigarra. Se alguém estiver na situação de quarta prova, a quarta prova vai acontecer na próxima terça-feira, certo? Eu vou consolidar as notas parcialmente agora até sábado, que é o dia fatal, e aí na próxima terça-feira a gente faz a terceira avaliação. Pois não, Augusto? Se o senhor respondeu, o meu não foi respondido, viu, professor? Eu enviei aqui também no dia 8 mesmo. Deixa eu ver aqui a hora. Às 7h41. Eu O acho que seu não foi respondido, eu não botei nem recebido. nadinha. Você mandou para o meu e-mail institucional? Eu mandei para. Deixa eu ver aqui. morton.medeiros@ufrn.br. Pronto, é isso mesmo. Então, devo ter recebido, viu? Mas eu vou checar de todo modo. Deixa eu ver aqui. Oito de fevereiro, às 7h41. Deixa eu ver aqui. 8 de fevereiro. Positivo. De fato, não está aqui não, é como respondido. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. É como se eu não tivesse recebido. Aqui não dá para colocar print, né? Da Mas página. você pode fazer o seguinte: manda um e-mail para o meu É e-mail encaminhar, né? institucional É com isso. essas circunstâncias, que aí eu vou considerar, certo? Sim, senhor. Alguém mais teve algum problema?
Eu estou muito ansioso para ver esses vídeos, né? A Ariana está colocando aí que estava com vergonha e tal, mas eu vi assim por cima, eu não vi ainda, só via como se fosse vi muita coisa interessante, né? Muito diverso, assim, acho que vai ficar um trabalho bacana. Algo mais, pessoal? Oi, não, Vitor? Não sei se é encerramento da aula já, né? Você já está se caminhando para isso, mas só agradecer a turma, né? Foi um semestre muito bom, o monitor, a turma ajudou bastante, né? Eu mandava as coisas no grupo, as orientações eram bem tranquilos, também entendiam tudo, assim, no geral, as atividades também estavam maravilhosas, né? Acho que deve ter visto pela quantidade de ótimos que tinham, então, só Foi agradecer muito muito. generoso, inclusive, viu? Foi? Não Foi muito sei. generoso, teve muito ótimo e excelente aí. Eu vou. Não sei não, vocês vão gostar da revisão, mas eu acho que eu achei no nível bastante alto. Mas assim, é isso, agradecer realmente, né, também ao senhor, né, pelo semestre muito bom, assim, rico, 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 como sempre. É isso, galera. Principalmente para os alunos que eu deixo mensagem, né? Eu já estou na reta final, que eles aproveitem o curso, né? Não é, infelizmente, não é todo professor que é o professor Morton, né? No decorrer desse andamento do curso, realmente, mas eu sinto que vocês aproveitaram bem, sabe? Então, acho que é essa a minha mensagem aqui de despedida para a turma. Vitor, eu que tenho que agradecer, porque o seu apoio, né? Então, as suas intervenções sempre muito oportunas, e o apoio que você me deu, conduzindo essa disciplina, né, fez toda a diferença, sem dúvida alguma. Acho que não é algo que eu possa dizer isoladamente, eu acho que a turma toda é testemunha de como você contribuiu para a gente enfrentar esse desafio das aulas remotas mais um semestre. E eu espero que no próximo semestre a gente possa experimentar uma outra vivência, né? Voltar à era pré-pandemia e ocupar novamente fisicamente os setores da universidade, certo? Maria, posso ficar depois da aula. Algo mais, pessoal, que vocês queiram registrar aqui? A Ariana Professor, apareceu. é a última aula, né? Eu fiquei devendo ligar a câmera faz muito tempo. Eu só queria agradecer mesmo pelas suas aulas, que assim, não é puxando o saco, é realmente falando, né? Até porque as notas já vão ser lançadas, gente. Então, assim, não tem mais que puxar o saco agora. Aquelas. Realmente, as suas aulas foram, assim, as minhas favoritas desde o primeiro semestre. Eu acho que eu me identifiquei muito com o curso, principalmente por causa das suas aulas. E permaneci nele, né, também por causa das suas aulas. Eu acho que o senhor é um dos não vou falar, é um dos poucos, assim, que a gente vê que ensina com amor, sabe, com muita dedicação. A gente vê o seu esforço para que a gente. As suas indicações, assim, são perfeitas, suas atividades, elas são maravilhosas. A primeira, o senhor sabe muito que eu fiquei muito feliz. A primeira, não, a última do primeiro semestre, né? Que foi a da música, que, assim, eu amei, que foi, assim, muito. Acho que foi muito significativo, acho que para todo mundo mesmo e começar as aulas com as músicas. A gente tinha feito até uma listinha com as suas músicas que o senhor escolheu, cada uma com um significado, que ajuda muito a fixar, né, o conteúdo e que faz a gente se envolver também com as suas aulas, que eu acho assim importantíssimo. A gente agradece, eu agradeço em nome da turma, eu agradeço por mim também, porque o senhor é um professor incrível. Muito obrigada. Boa, Ariana. Vixe, Maria. Assim eu fico mais emocionado do que assistindo ao clipe de Leonardo, né? Eu agradeço demais assim o depoimento, porque esse tipo de resposta, de retorno, é o que nos motiva a sempre tentar ser melhor, sempre dar algo mais, né, do que é o que a gente dá normalmente. Então, assim, é muito valioso esse depoimento seu, né? E E assim, perfeito. vocês experimentaram como atividade de introdução
a música, né? Vocês falaram sobre as músicas, foi uma experiência muito engraçada, maravilhosa, eu adorei. E aquela assim, aquela intervenção tá oculta, não está publicada, não está pública para quem quiser ver, né? Vocês é que tinham o link, então assim, aproveitem como quiserem, certo? Mas esse semestre a gente fez uma coisa diferente. Cada discente de introdução fez uma ou duas cestilhas de cordel sobre o que aprenderam de introdução. Então a gente vai fazer eu vou fazer a publicação de um vídeo recitando esses cordéis e uma publicação do cordelzinho mesmo. E aí, assim que estiver pronto, eu vou informar para vocês, que aí vocês podem também se deparar com essa criação, né, com esse produto. Então, todo semestre a gente tem uma coisa diferente, assim, meio maluca para inovar, né? E muito em razão justamente dessa inspiração que vocês me concedem, né? E eu agradeço demais por todo o carinho e atenção que vocês me dedicaram, né? E a disciplina, principalmente, desde o início desse semestre. Algo mais? Vocês querem fazer a turma chorar? Não, eu sou mais emotivo do que qualquer um aqui. Eu tô me segurando. Professor, eu reenviei, viu? Não sei se chegou. Pronto, beleza. Eu vou dar uma olhadinha então, Augusto. Vou aguardar aqui Se para tiver ver. bem comprovado o seu envio, aí a Ah, gente. bem comprovado. Eu tirei um printzinho lá e reencaminhei, né? Tá certo. Posso fazê-lo agora, compartilhar se o senhor permitir ainda mais. Fazer uma prova. Não, eu vou checar no e-mail, não se preocupe não. Pessoal, é o fim, né? É o fim do começo. A gente conclui a disciplina. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, desfrutado, aprendido alguma coisa, né? Depois dessas nossas conversas todas. Se tiverem um pinguinho de saudade, podem ver os vídeos das suas participações que ficam lá no canal. E sempre que quiserem, sempre que precisarem, quiserem compartilhar angústias, indicações, né, como a Ariana falou, eu estou à disposição, né? Estou à disposição na universidade, estou à disposição nos canais que vocês me encontram também nas redes sociais, e o meu propósito realmente é esse compartilhamento, porque professor é assim, e a gente se alimenta do interesse, da instigação que a gente percebe nos nossos discentes, né? E com isso eu tenho só a agradecer e desejar que vocês desfrutem dessas férias merecidas e se preparem para um semestre incrível que será o próximo, o 2022.1, certo? Muito boa noite a todos e a todas. Se cuidem, muita paz, saúde e amor, e até a próxima oportunidade, pessoal. Obrigado.